É muito comum a briga entre cobrador e usuário, até porque a catraca, né, que é utilizada, ela é um sistema muito primário, né? Assim, a gente se sente meio como se fosse gado, tendo que atravessar um curral para entrar dentro do ônibus, né? A polícia do Rio de Janeiro concluiu que o acidente de ônibus em que 7 pessoas morreram ontem foi provocado por uma discussão entre um passageiro e o motorista. A polícia diz que Rodrigo fez sinal para descer e o motorista não parou. Começou um bate-boca. Rodrigo pulou a catraca e agrediu o motorista. Sem controle, o ônibus despencou de uma altura de 10 metros. O ônibus caiu com o teto virado para baixo. As imagens gravadas pelo Globocop minutos depois mostram a violência do acidente. Muitos conflitos já existiam, porque os ônibus lotados, com a carroceria de caminhão, que não são carrocerias adequadas para o transporte coletivo. Números que surpreendem. 58 milhões de quilômetros são cerca de 1.500 voltas em torno da Terra. Essa é a distância que os ônibus do nosso estado percorrem durante um mês. São 2.336 linhas municipais e intermunicipais com 21 mil veículos, fazendo mais de 4 milhões de viagens por mês. Tudo para que você possa ir ao trabalho, à escola, ao médico ou se divertir. Ônibus, o seu transporte de todos os dias. Condenamos os pobres a se virar com uma qualidade péssima de transporte público de massa. Hoje, o sonho de boa parte dos passageiros de trem é ter carro. O metrô do Rio de Janeiro é uma piada comparado a qualquer outro metrô de cidade grande do mundo. Perpetuou-se uma intocabilidade dos interesses dos empresários de ônibus que se tornaram o principal meio de transporte do Rio de Janeiro, que não se submeteram ao longo de várias décadas a qualquer tipo de ajuste, redesenho de linha, reposicionamento do ônibus, que eles sejam transportes complementares e não concorrentes. O ônibus tem que ser complementar ao trem, ao metrô e à barca, ele não pode ser concorrente. Desde que foi inaugurado, o transporte de ônibus rápido era para ser a solução de muitas pessoas que dependem do transporte público no Rio de Janeiro. As conduções que circulam por faixas exclusivas para fugir do congestionamento e assim serem mais rápidas, transportam todos os dias 92 mil passageiros. É um modelo que vem sendo colocado como a solução para os graves problemas de deslocamento que a gente enfrenta hoje nas nossas metrópoles. Tem ocorrido vários questionamentos se esse modelo realmente seria a solução para esses problemas. E esse questionamento acontece principalmente por conta dos problemas que o Rio de Janeiro já vem experimentando com o BRT que já foi implantado, que é o BRT Transoeste. Já existem inúmeras matérias jornalísticas falando sobre os problemas. Ou seja, ele é um bom exemplo para mostrar que o BRT talvez não seja a melhor opção para resolver os graves problemas de deslocamento que as pessoas enfrentam hoje nas grandes cidades. Em relação ao usuário que todo dia enfrenta o transporte público lotado e por muito tempo em pé, ele tem ali uma série de problemas a médio e longo prazo que ele pode apresentar. O tempo em pé vai exigir uma sobrecarga importante dos membros inferiores, especialmente dos pés. Então a gente pode ter aí já lesões, uma fascite plantar, uma metatarsalgia. A gente sente que a cidade ela não consegue mais, pelo volume de trânsito de carros que existe, mais suportar esse modelo baseado em transporte que utiliza combustível fóssil, né? E que já é a hora, sim, de fazer um planejamento, uma modificação, uma reestruturação do uso desse sistema, né?
de transporte coletivo, de transporte público. O carro elétrico é silencioso, não polui e gasta muito menos que o carro a combustível. Já é uma realidade em vários países, mas ainda está engatinhando aqui no Brasil. Eu acho que tem 3 explicações básicas. A primeira, na era do pré-sal, o Brasil quer queimar muito combustível, quer estimular um mercado interno de gasolina, diesel, e você ter carro elétrico significa abrir mão do consumo de produtos da Petrobras a partir do pré-sal. 2, nós temos o setor sucroalcooleiro que produz etanol. O Brasil é o maior produtor do mundo de etanol à base de cana-de-açúcar. Se você traz o elétrico, você abre mão do combustível álcool. Terceiro, as montadoras de veículos, elas, para terem linha de montagem de carro elétrico, precisam realizar investimentos vultosos. Entretanto, é importante a gente observar, carro elétrico não resolve o problema da mobilidade. Está engarrafado num trânsito, um carro movido a combustível fóssil, carro elétrico, você está engarrafado do mesmo jeito. Uma maneira de você tentar amenizar esses problemas, né? Como nós já falamos aqui, da questão dos gases que viriam a ser liberados como monóxido e gás carbônico principalmente, eu acho que a solução para isso está na questão da mudança da fonte de energia. Eu acho que por mais que você tenha ainda a gasolina e o álcool, né, dominando esse mercado, eu acho que a questão do investimento na pesquisa de carros elétricos, eu acho que seria o principal foco a ser investido. Eu acho que não tem como fugir muito disso, que são os menos poluentes. Agora, se você for parar para pensar também, a energia, né, para abastecer esses carros, a energia elétrica, né, você também tem que ver de onde que ela vai vir. Se você pensar que nós estamos numa fase de construção de usinas hidrelétricas também, isso também tem um impacto ambiental. Quando você inunda uma área e toda aquela floresta submersa entra em decomposição e libera gases também poluentes no meio ambiente, mas você tem que botar na balança. Eu acredito que investimento em energia elétrica seja a melhor solução. Agora, inclusive no momento de retomada do crescimento econômico do Estado e da região metropolitana, pode-se perder novamente a oportunidade de obter esses dividendos econômicos por conta da mobilidade urbana, que pode inviabilizar economicamente a região metropolitana. Porque a economia, para funcionar, ela necessita de circulação, né? Tanto do capital como do trabalho. Eu tenho um caso bem emblemático, que é de uma empresa localizada na zona oeste do Rio, em que os seus executivos, né, seus diretores estão pensando num plano de mobilidade para os seus funcionários. Isso é muito curioso, porque eles enfrentam enormes dificuldades para se deslocar da sua casa até o local de trabalho, que é a indústria localizada no bairro de Campo Grande. Quer dizer, é a empresa tentando fazer algo que o Estado deveria fazer. O Rio de Janeiro não se planejou para ter sistema de transporte. Quer dizer, historicamente, o rico se vira de carro ou de táxi, o pobre deu o seu jeito. A Constituição determina que o Estado assegure o direito ao transporte do cidadão. Esse direito tem sido historicamente adiado e postergado no Rio de Janeiro. O colapso do modelo fordista periférico, tá, de utilização de transporte baseado em combustível fóssil. Que agora realmente isso a gente tem claro, não há como mais manter esse sistema do jeito que está aí, precarizado, né? Quem passa muito mais tempo no trânsito pode ser uma pessoa muito mais estressada e óbvio que isso vai ter efeito sobre a sua produtividade individual, etc. A depressão é um dos fatores que o estresse invoca. As dores músculo-esqueléticas difusas também, não identificadas de causa inespecífica, o estresse também pode ocasionar, e a fibromialgia, como vocês perguntaram anteriormente, também tem relação com isso. E a obesidade, o aumento de peso.
Porque com o aumento do estresse, você tem uma liberação maior de cortisol, né, que é um hormônio relacionado às reações inflamatórias. E ele também está relacionado ao aumento de peso. Então é importante considerar isso, que o estresse tem uma relação direta também com o aumento de peso. O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas saíram às ruas e a maior parte da marcha pelo centro transcorreu com tranquilidade. Amor de esperança, terra desce, sei que o famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, espera os montes nove do colosso. Vou convidar os governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. O foco será, primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que privilegie o transporte coletivo. A cadeia de rádio e TV anunciou uma política nacional de mobilidade urbana. Foi a primeira vez em quase, vamos dizer, mais de 10 anos de governo do PT, que eu vi o governo federal, de forma tão explícita, acusar o golpe de ter provavelmente falhado na percepção de que esse problema ele é urgente e ele demanda também a atenção de Brasília. Afora isso, a insatisfação que foi captada, né, praticamente pelo movimento aí do passe livre, né? Quando houve um aumento de uma tarifa de um ônibus com essas condições inadequadas, né, a população realmente passou a entrar em luta, né? Porque não via qualidade e só aumento do custo. E pouco compromisso entre os proprietários das empresas com a garantia de um transporte de qualidade para a população, né? Fora o fato de que você circula um ônibus 3 horas, 4 horas por dia. Não é 20 centavos, são 40 centavos, como eu falei, né? Os preços dos ônibus caem já nesta quinta-feira para todas as linhas municipais, de R$ 2,95 para R$ 2,75. Eu venho aqui hoje, depois de refletir muito sobre o tema, para anunciar que nós vamos suspender o aumento de 20 centavos concedido agora no início de junho. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem plena consciência de que nós estamos falando de um serviço de muita baixa qualidade, mas temos um norte, um horizonte, um futuro que aponta para um serviço completamente transformado até 2016, com a implantação de todos esses BRTs. Transcarioca no que vem, Transolímpica em 2015 e Transbrasil em 2016. E a hora de repensar, eu acho que os empresários, frente a esse movimento, teriam que repensar e mostrar que estão comprometidos em oferecer um serviço de qualidade, um serviço comprometido com a garantia de que o transporte vai ser feito no nível melhor possível para a população. A população não aguenta mais isso. A população está insatisfeita. E aí, eu acho que esse aí foi só o estopim. Os bondinhos de Santa Teresa, invariavelmente mal conservados, tiveram que ser retirados de circulação depois de um acidente prevenível. E nós temos esse metrô que não consegue ter a capilaridade que o Rio de Janeiro precisa. Isso se tornou tão escandaloso que hoje nenhum governante se elege se não tiver política séria para o setor de transporte. É a demanda número 1 das grandes cidades brasileiras, mobilidade urbana. O Rio de Janeiro está no jardim de infância, a gente está ainda na pré-história de um sistema interligado, inteligente, com diferentes modais de transporte que sejam complementares. Aí eu vou me lembrar de um ex-prefeito de Bogotá que disse: cidade inteligente não é aquela em que o pobre tem carro, é que o rico usa transporte público de massa. Esse é o paradigma que o Brasil precisa ter.
A cidade boa de viver não é aquela que todo mundo tem carro e anda de carro. A cidade boa de viver é aquela que qualquer pessoa consegue sair de casa, ir para o trabalho, ir para o curso, para a escola, para a universidade, para a praia, para o teatro, para o cinema, para onde for, usando o transporte público e, se quiser ter carro, que tenha, para situações muito específicas. Não é isso que acontece hoje no Rio. Tem que mudar esse jogo. Essa situação me soa tão familiar.